Olá, amigos acadêmicos! Nos últimos anos, a conversa na sala dos professores tem sido uma só: a desvalorização das nossas carreiras. Aqui nesse vídeo, nós vamos falar sobre alguns dos motivos que levaram a essa desvalorização a patamares assustadores e como nós, professores, podemos agir para mudar esse cenário. Esse vídeo está sendo gravado em plena pandemia mundial de Covid-19, que aconteceu no ano de 2020. Momento em que a virtualização veio avassaladora e nos colocou em situações inimagináveis. Embora já estivéssemos passando pelo processo de consolidação da educação à distância, isso nos pegou realmente de surpresa. E muitos professores se viram numa situação que nunca tinham imaginado estar, enfrentar a câmera, conversar com uma audiência remota. Isso não é para qualquer pessoa. Muita gente tem dificuldade com isso. E muitas coisas aconteceram nessa nova forma de contato com os alunos. Convido vocês a fazerem uma pesquisa na barrinha de pesquisas aqui do YouTube. Coloquem lá a palavra professor. O que vocês veem aí embaixo? Quando eu decidi fazer esse vídeo, eu fiz essa pesquisa para ver o que estava sendo falado sobre professor, sobre virtualização. E eu fiquei muito entristecida com o que eu encontrei. Só vi vídeos fazendo piadas e chacotas com esse momento. Vídeos ridicularizando o professor. O vídeo com maior número de visualizações no momento em que fiz a pesquisa buscando a palavra professor no YouTube é um stand-up comedy. E por que isso está acontecendo? Porque quando a gente pesquisa professor, os professores não estão lá. Porque eles não estão lá de fato mostrando o trabalho que desenvolvem. Não só os professores, mas os pesquisadores, os acadêmicos em geral, precisam ocupar esse espaço. Porque esse espaço está sendo ocupado por outras informações, como essas que eu mencionei. Mas o que é muito pior, por informações como fake news, como inverdades. E nessas lacunas, nós precisamos estar presentes para mudar essa realidade. Mas eu acho válido a gente fazer uma análise que antecede tudo isso. Vou entrar no assunto polêmico, mas que é necessário ser mencionado, que é a experiência que nós temos com a educação à distância e o que ela tem significado para a vida do professor ao longo dos últimos anos. A possibilidade de otimização, entre aspas, das turmas de determinadas disciplinas fazem com que as instituições coloquem essas turmas cada vez mais cheias, mais lotadas. Quem aqui trabalha com educação à distância sabe do que eu estou falando. E quem não trabalhava e passou a trabalhar com o processo de virtualização também. Estamos falando de turmas que certamente têm mais de 100 alunos. Nesse novo semestre que se inicia, quantos professores foram desligados ou então tiveram suas cargas horárias zeradas por conta dessas otimizações? Não estou aqui para demonizar a educação à distância. Eu, inclusive, já há alguns anos trabalho com educação à distância. Eu fiz um MBA em gestão de educação à distância. E entendo que isso não é futuro, isso é presente. E trata-se de uma realidade que foi potencializada com a imposição do isolamento social que a realidade de pandemia nos impôs. Mas antes de contar a minha história, eu quero pedir a sua contribuição. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se agora e não deixe de ativar o sininho para receber as notificações de novos vídeos. Eu sempre trago temas dentro desse escopo. E se você está gostando desse conteúdo, não deixa de dar um like nesse vídeo. Isso ajuda o canal a crescer e também faz com que essas informações cheguem a muito mais pessoas. Como eu disse, eu tenho uma especialização em gestão de educação à distância. Eu fiz MBA em uma das instituições que eu trabalho há mais ou menos 5 anos. E desde então eu também atuo como professora nessa área. E com isso eu sinto-me confortável de falar sobre essa experiência, porque eu já vivenciei os dois lados, tanto a modalidade presencial quanto a modalidade à distância. E eu consegui ver claramente como se deu o processo de canibalização do ensino a partir da entrada mais efetiva
da educação à distância. Eu não estou dizendo aqui que a EAD é ruim, pelo contrário, ela aumenta as possibilidades de muita gente que não tinha como desenvolver estudos, fazer uma graduação, por exemplo, por conta de questões de deslocamento, por morar em lugares que não tinham acessibilidade. Ela aumenta as possibilidades dessas pessoas terem acesso à educação de qualidade. A crítica aqui é como esse processo de otimização que vem acontecendo prejudica não só o professor, mas também os alunos. Essas turmas inchadas, lotadas, com muitos alunos, elas vão de encontro a uma realidade de prazos curtíssimos de correção de provas, de atividades e um dinamismo que é quase que humanamente impossível de fazer aquele processo de aprendizagem acontecer como deveria, com naturalidade. E a realidade é que esse é um processo sem volta. Faltam recursos, falta prestígio por parte das instituições e falta, muitas vezes, respeito por parte dos alunos. O exemplo que eu citei da pesquisa que eu fiz no YouTube deixa isso muito claro e me deixou profundamente entristecida e decepcionada. Por isso até que eu resolvi gravar esse vídeo, porque eu tenho certeza que essa inquietação, que esse incômodo não é só meu. Eu tenho inúmeros colegas que compartilham isso, não só da sala dos professores, porque estamos impossibilitados desse contato, mas eu vejo essas manifestações nos grupos, nas redes sociais. E aí eu te pergunto, como a gente pode resolver essa situação? Como prosperar na carreira em meio a tanta precarização? A resposta está no seu espelho. Você, eu, nós somos o elo. Nós somos a peça que faz essa engrenagem girar. E quando eu falo em elo, somos sim o elo entre aluno e instituição. Sem nós, esse contato, essa conexão, ela fica impossibilitada. Nós precisamos nos valorizar e precisamos valorizar o nosso trabalho. Mostrar e publicar todos os nossos passos nas redes sociais, para que todos saibam, para que todos tenham acesso a esse processo, que foi um processo longo, um processo complicado e fruto de uma rotina incessante de produção de conteúdo de valor. E isso faz com que você se torne uma referência na área, e uma referência não só conhecida através das mídias científicas ou no âmbito acadêmico, pautada em uma autoridade que é construída junto ao público geral, junto aos seus alunos, junto à sociedade como um todo. Seu diálogo aproximado com os alunos, através de uma rede de contato, te coloca sim igualmente em um patamar de autoridade. Quanto mais conhecido e popular você se torna, invariavelmente os alunos disputam para estar na sua aula. Todos querem ser orientados por você. E qual instituição não deseja ter no seu corpo docente um professor que saiba encantar os alunos, que saiba tocar diretamente aquele público? As instituições procuram cada vez mais por professores influenciadores. Há menos de 2 anos, eu não sei precisar direito essa data, uma das instituições que eu trabalho enviou um e-mail institucional fazendo uma triagem de quem eram os professores que poderiam ser considerados professores influenciadores por terem redes sociais com mais de 5.000 alunos, se eu não me engano. Por que será que estava sendo feita essa triagem? Nós precisamos ficar atentos a esses sinais. Se isso aconteceu há quase 2 anos, como isso será a partir de agora? E nós precisamos entender e nos conscientizarmos de que a nossa formação é muito mais relevante do que qualquer instituição. E tornar-se de fato uma referência que extrapola o meio acadêmico no assunto que você domina vai fazer sim diferença para a sua carreira. Isso é super importante. Essa visibilidade, essa exposição nas redes sociais faz com que a gente receba diversos convites para palestras, para eventos, na época agora da pandemia, para lives.
E eu, que comecei o canal há pouco mais de 2 meses, já recebi diferentes tipos de convites, tanto de alunos para fazer lives com professores que eu nunca tinha tido contato mais próximo. Já dei entrevista para veículo de comunicação pelo intermédio de uma colega de trabalho que se interessou pelo meu projeto. Além disso, eu também abri caminho para áreas de atuação que eu ainda não tinha explorado. Eu já comecei a prestar consultoria acadêmica, estou com uma co-orientação de mestrado. Eu já comecei a prestar consultoria de marketing digital. Eu já comecei o processo de abertura de CNPJ, porque eu fui contratada por uma agência para trabalhar como analista de marketing digital pleno. Tudo isso porque eu expus para a sociedade o meu trabalho, o que eu conheço, o que eu domino. Tudo isso que eu mencionei está disponível lá nas minhas redes sociais. Se você ainda não me segue no Facebook e Instagram, não deixe de me seguir, pois lá eu disponibilizo dicas diárias sobre os temas que eu desenvolvo a cada semana. Eu vou deixar o link para essas redes lá na descrição do vídeo. E eu não me canso de dizer que o meu sonho é ver nos destaques aqui do YouTube uma aba escrita Acadêmicos, em que estarão compilados ali todos os canais relevantes de acadêmicos. E isso só vai ser possível a partir do momento que você se olhar no espelho, que você entender o valor que você tem, e entender como o impacto daquilo que você faz, daquilo que você produz, pode ser muito maior. Pode alcançar uma audiência que você nunca imaginou que alcançaria. Basta você registrar e compartilhar o seu dia a dia profissional. E somente quando você tiver esse entendimento que você vai estar pronto para o próximo passo. Trazer todo esse conteúdo a público através das redes sociais. Você vai ver que com esse processo, a nossa autoestima enquanto professores que está super baixa, vai lá em cima, porque você vai ser reconhecido. Eu sinto isso no meu dia a dia de exposição nas redes. O seu trabalho vai ser reconhecido, o seu trabalho passa a ser muito mais valorizado uma vez que ele é conhecido. E as pessoas passarão a verdadeiramente valorizar todo o seu esforço e dedicação, que sabemos que é muito, que é intenso, que é frenético. E se esse conteúdo de alguma forma fez sentido para você, foi relevante para você, eu te peço, por favor, compartilha com alguém que precisa ter acesso a isso. O que nós precisamos é fortalecer a nossa rede. Compartilhe essa mensagem nos seus grupos de trabalho para professores que precisam dessa mensagem de otimismo para continuarem. Nós temos uma missão e a gente não pode desistir dela. A sociedade precisa da gente. O futuro dessa nação precisa dos professores. Eu espero que realmente eu consiga tocar lá no fundo e ser uma mola propulsora para essa mudança. Espero você no próximo vídeo.